Olá, estamos iniciando mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidya e hoje nós vamos falar sobre os nossos corpos espirituais, nossos corpos sutis. A gente vai entender um pouco mais sobre a nossa constituição energética e espiritual. Eu falo que nós somos como um condomínio energético espiritual. Tem tanta coisa acontecendo nesse condomínio que vocês não fazem ideia. Tem muitos inquilinos aqui por vezes, não é? A gente vai abordar um pouquinho mais a respeito disso e desde já agradeço por você estar aqui comigo acompanhando e espero que você fique até o final, porque a gente vai entender um pouco mais também sobre como que os nossos corpos espirituais, que é o que nós vamos abordar hoje, eles influenciam diretamente no nosso bem-estar. Muitas das vezes a gente tem essa impressão de que a gente só é corpo físico, né? A gente tem uma mente que funciona a partir do cérebro. E as emoções funcionam a partir do quê? De descargas bioquímicas no nosso corpo, né? Então, a descarga elétrica, a descarga fisiológica toda, né? Dos hormônios e tudo mais. Será que é só isso, né? Nós somos somente isso? Não, a gente tem outros níveis mais sutis, que dentro desse estudo espiritualista a gente vai abordar. Tá? Talvez a ciência não vai explicar dessa mesma forma que eu, mas não se preocupe. Pelo menos é uma maneira de você compreender uma perspectiva diferente da realidade na qual você está inserido, tá bom? E agradeço a todos que mandam mensagem para mim. Se você quer colaborar também com sugestões de programas, né, de temas para a gente poder abordar aqui, é só mandar uma mensagem, um e-mail para mim. Além do visível, @fernandovidia.com.br. Você pode acessar também o meu site para saber um pouco mais sobre o meu trabalho. É www.fernandovidia.com.br, tá certo? Então vamos lá, seguindo. A gente vai falar sobre os nossos corpos espirituais. A gente não tem só corpo físico, né? O corpo físico, é claro, nos permite tocar nas coisas e interagir dentro dessa realidade física. E algo que eu ensino nos meus cursos, em especial no meu curso de mesa radiônica apométrica, que é o meu método de trabalho com apometria associado com as técnicas da radiônica e da radiestesia, logo no primeiro módulo eu vou falar a respeito de uma maneira bem aprofundada em relação aos corpos espirituais e os corpos sutis. A gente tem o nosso corpo físico, a gente tem um corpo de energia que anima o corpo físico e contribui para que ele tenha vida aqui nessa nossa realidade na Terra, né? Que é o corpo vital, o corpo de vitalidade, energia vital, energia de vida. A gente tem ainda de uma forma mais sutil. Vamos pensar assim, vamos entender como se a gente estivesse num prédio e ele tivesse alguns andares. O andar mais embaixo, o térreo, né, seria o corpo físico. E nós vamos agora de baixo para cima numa escala frequencial, do mais denso para o mais sutil, de baixo para cima, tá? O mais denso é o físico. Logo em cima, no primeiro andar, a gente vai ter o corpo vital. Logo acima, no segundo andar, a gente vai ter o corpo de emoções, o corpo emocional. E o corpo de emoções é considerado como a sede aí das nossas emoções, ou ainda a gente pode chamar de corpo astral, né? O corpo astral, ele interage com o quê? Com o plano astral. Então, o corpo físico interage com o mundo físico. O corpo vital interage com uma realidade vital, de energia vital, que corresponde a essa mesma frequência energética. A gente tem o corpo de emoções e o corpo astral, como eu já falei, que vai interagir com essa mesma realidade de frequência energética, o astral. Está fazendo mais sentido agora, né? E na sequência, no andar mais acima, a gente vai ter o corpo mental, como sede dos pensamentos, e interage também com toda a energia e substância mental do universo. E depois a gente tem corpos mais sutis, como o corpo mental superior. Nós temos, portanto, dois corpos mentais, né? Um andar só para o corpo mental inferior, ou mente racional, mente lógica, que faz a gente ter essa possibilidade de aprender coisas, fazer contas, interagir com as pessoas, aprender novas línguas, né? Estudar coisa nova, adquirir esse conhecimento, absorver para si. E a gente tem o corpo mental superior, que é a mente intuitiva, que permite que a gente tenha as intuições. Fala-se do sexto sentido, né? Vem a partir daí a criatividade, as inspirações para as artes, vem tudo do mental superior, ou desse corpo de criatividade. Coisa bonita, né? Corpo intuitivo. E a gente tem outros corpos ainda acima, que é o corpo búdico e o corpo átmico. Então, como se fossem andares mais acima desse prédio. A gente está seguindo andar por andar, subindo, né? O corpo búdico é como o chamado estado de Buda, né? Fala sobre a iluminação espiritual, e a gente atingiu um nível de sabedoria, onde estão registradas, guardadas as nossas memórias espirituais,
as nossas experiências do passado, desta e de outras encarnações, está lá no corpo búdico. E a gente tem o corpo átmico, que também é conhecido, chamado de centelha divina, centelha celeste, enfim, outros nomes que pode se dar, que é sobre uma consciência plena, atingir esse estado de consciência, acessando conscientemente esse corpo átmico, é praticamente você entender tudo que se passa ao teu redor, é você não ter as barreiras da limitação, ou as barreiras limitantes, até melhor dizendo, de consciência para você entender não apenas passado, em plenitude, mas também até o futuro, e se antever a determinadas situações. Então, daí para outros poréns, né? Então, por vezes, a gente recebe flashes do nosso corpo átmico. A gente não está nesse estado de consciência plena 24 horas por dia. Mas esses flashes fazem com que a gente tenha essa compreensão de futuro, até mesmo as premonições, as previsões de futuro, de forma espontânea. Não quando a gente vai fazer uma leitura de tarô ou algum outro tipo de previsão, não é isso. Quando, de repente, vem uns flashes, a gente fala assim, nossa, parece que eu tive uma visão, parece que a nossa centelha divina está enviando ali para nós uma mensagem por vezes, né? Pode acontecer. Será que você já teve experiência assim? Se você está acompanhando esse vídeo por rede social, já me conta, deixa um comentário falando um pouco sobre as suas experiências espirituais, né? Então vamos lá, a gente já entendeu essa nossa constituição. Esse é o nosso condomínio espiritual, um prédio cheio de andares, né? E cada andar representando um desses corpos. Mas eles não estão isolados, eles interagem entre si. Tanto que, dependendo do pensamento que eu tenho, ele pode influenciar as minhas emoções. Se eu penso demais numa pessoa, se eu penso demais numa situação, que de repente aquilo ou está me fazendo feliz, ou está me angustiando, né? As emoções vão falar muito para mim. De repente eu estou pensando em algo, eu esboço um sorriso. De repente eu penso em algo e fico de cara fechada. A gente percebe o quanto a mente influencia, as emoções. Mas não apenas isso, as emoções podem influenciar o físico, né? Por quê? Já passou por momentos desafiadores, emocionais, onde você perdeu a fome, ou onde parece que você fala assim, nossa, passei por aquela situação, perdi o sono. Influencia diretamente no nosso organismo físico e no nosso metabolismo. E a mente e a emoção criam energias também. E a gente vai entender um pouquinho melhor como que essas energias criadas pela mente e pelas nossas emoções podem também afetar o nosso corpo físico. Mas eu vou falar para você a respeito no nosso próximo bloco. Então, aguarda só um instantinho que a gente volta já. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. E voltamos agora para a gente falar nessa parte 2 do programa sobre como que as energias produzidas pela nossa mente, pelas nossas emoções podem afetar o nosso bem-estar e o nosso corpo físico. Basicamente, quando a gente produz uma energia mental, uma energia emocional, essas vibrações podem ser positivas ou negativas, elas permeiam o nosso ser, elas ficam ali vibrando. Quando elas são positivas ou sublimes, elas vão contribuir para que a gente receba aquelas vibrações e seja nutrido com o bem-estar que elas promovem. Bons pensamentos vão induzir a gente a ficar bem. Pensamentos negativos podem induzir a gente a ficar mal. Só que os pensamentos negativos também vão produzir uma carga energética que fica ali, no nosso corpo mental. E vai estar vibrando.
E é como se a gente ligasse uma máquina de lavar muito barulhenta num determinado andar do nosso prédio e ela começasse a tremer, tremer, tremer e afetasse o andar de baixo. Aí o vizinho de baixo fica pé da vida e a vontade de pegar o cabo de vassoura e dar umas batidas no teto, né? Pra falar assim, ô, vizinho de cima, para de fazer barulho aí. É como, por vezes, o nosso corpo emocional recebe as vibrações do corpo mental. Então, a nossa mente influencia as emoções podem ficar num turbilhão, podem ficar abaladas. E da mesma forma, emoções abaladas podem afetar o nosso corpo mental e atrapalhar os nossos pensamentos. Quando a gente está emocionalmente abalado, a gente não consegue racionalizar direito, não é verdade? Então, um e outro interferem entre si. E da mesma forma que eles interagem, eles também reverberam para o corpo vital e para o físico essas mesmas energias, essas vibrações. E o corpo físico pode responder dessa mesma maneira. Nós falamos que o corpo físico é como um fio terra de energia. Ele tem como papel principal, eu não diria que principal, mas uma das funções, né? Também fazer limpeza energética, fazer o descarte de energia que a gente não está conseguindo elaborar, processar e transmutar sozinho, a nível da mente e a nível das emoções. Essas energias decantam, como se elas descessem para o corpo físico. Aí pode vir diarreia, pode vir doenças, disfunções físicas diversas, que você pode fazer exame que for, não aparece no exame a origem. Uma inflamação, uma dor, uma sensação diferente, uma resposta ao corpo para algo que ainda não se tem um diagnóstico clínico confirmado. E aí diz das doenças psicoemocionais, das disfunções do corpo físico de ordem psicológica. E quando a gente vai checar, a gente vai ver, a partir do momento que a pessoa começou a apresentar determinados sintomas, o que aconteceu com ela 1, 2, 3 semanas antes, se é algo um pouco mais intenso, né, mais agressivo até para o corpo, aí a gente tem que fazer uma retrospectiva maior. De repente 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até mais. Por vezes, as situações que estão ocasionando alguma questão no nosso físico agora, ou ainda um abalo em termos de característica psicoemocional, pode nem estar na vida atual, pode estar em vidas passadas. As nossas memórias, os registros das nossas vidas anteriores estão presentes no nosso corpo búdico. Como eu falei, é onde ficam registradas as informações todas daquilo que a gente fez no passado dessa e de outras encarnações. E a gente pode acessar isso consciente ou inconscientemente. A maior parte das pessoas acessa inconscientemente. O nosso corpo mental superior, que é a nossa mente intuitiva, né, tem acesso direto ao corpo búdico, porque são andares, um abaixo do outro. E eles se comunicam, assim como todos esses corpos espirituais interagem vibracionalmente entre si. E às vezes uma experiência de vida passada, como um trauma, por exemplo, também carrega consigo ainda uma determinada energia que não foi bem resolvida naquela ocasião. E para a vida atual, essa energia ela começa a vibrar em determinados momentos, etapas da vida, às vezes desde pequenos, né? Ou ainda no momento em que a gente já está adulto, mas começa a vibrar no nosso ser e a produzir determinados efeitos. Aí é o caso onde a gente tem que buscar auxílio espiritual para conseguir resolver. Então, como que a gente vai harmonizar, equilibrar essas energias dos nossos corpos, né? Como que a gente vai manter o bem-estar e a saúde dos nossos corpos espirituais? Bom, nosso corpo físico precisa de recursos físicos. A gente tem que beber água, a gente tem que se alimentar bem, porque senão o nosso corpo físico vai sentir, vai sofrer. O nosso corpo físico é uma máquina que foi feita para se movimentar. Se a gente não coloca o nosso corpo físico em movimento, não movimenta as articulações, ele atrofia, que nem um portão que ele foi feito para ser aberto e fechado, só que ele precisa também ter a sua manutenção, senão com o tempo ele vai ficar rangendo. Aí você vai tentar abrir o portão, já está até enferrujado. E aí, o quanto o nosso corpo já está enferrujado? Será que você cuida bem do seu corpo físico? Hidrata ele bem, se alimenta bem e faz atividade física? Isso é fundamental para ter um corpo sadio ao longo de toda a sua vida. Sendo que naturalmente, até por questões genéticas, a gente pode desenvolver algum tipo de doença ou disfunção física que não vai ser de uma ordem psicoemocional que a gente criou aqui neste momento, vida atual, de repente a gente está trazendo conosco alguns impactos ou cargas genéticas que tem sim uma lógica espiritual por trás, eu não vou dizer que não, nada é por acaso, né, dentro dessa mecânica universal, mas que já vão desencadear questões voltadas à saúde. Se a gente não fizer a nossa parte para cuidar bem do nosso corpo físico, mais cedo, mais tarde, o nosso corpo físico vai sentir. E aí pode ficar muito mais caro a gente ter que pagar pela medicação do que se a gente tivesse investido na prevenção. Como que a gente cuida das nossas emoções, da nossa mente? Nós associamos mente e emoção com a nossa personalidade. O que é a personalidade do ser humano?
é mente, pensamento, ou seja, né, vem das nossas ideias, do plano das ideias, do plano mental. E a gente também tem as emoções. Então, a gente tem a capacidade de pensar e de sentir. Isso é a nossa personalidade. E ela vai se expressar através do nosso corpo físico aqui no mundo físico. Então, como que a gente cuida da nossa personalidade? Autoconhecimento, aprimoramento pessoal. A gente tem que buscar ter saúde mental e emocional. Quando a gente percebe que a vida está batendo muito forte na gente, a gente tem que, às vezes, buscar ajuda. Pedir auxílio desde o amigo, da amiga, desde a família e até mesmo para o profissional capacitado, qualificado na área de psicologia, psiquiatria, por vezes, para nos dar um apoio, para nos dar um suporte, para a gente entender coisas que a gente, por si só, não está conseguindo entender. É fundamental. A gente não vai descartar o profissional responsável pela parte psicoemocional da atividade dele, precisa disso. E da parte energética e espiritual? Aí a gente vai contar com um terapeuta holístico, a gente vai poder se pautar na nossa religião também, para a gente cultivar uma espiritualidade sadia, fortalecer a nossa fé e entender, é claro, né, como que a gente pode se aprimorar, ser uma pessoa melhor e lidar com essa mesma fé no dia a dia com as adversidades. E acreditem, a fé ela é muito importante para a gente poder transitar por terrenos espinhosos que às vezes a vida proporciona para nós. Porque é justamente essa fé, essa força, essa esperança em dias e momentos melhores, é o acreditar que a gente realmente está aqui vivenciando, que a gente está vivenciando por um propósito, é isso que ajuda a gente a seguir em frente, a dar passos adiante. Tá bom? Nunca perca a sua fé. E aí, gostou do programa de hoje? Eu espero que sim, a gente pode falar sobre um assunto que eu amo, que é falar sobre corpos espirituais, corpos sutis, e é claro, no meu curso de mesa radiônica apométrica eu falo com muito mais profundidade nesse tema, a gente estuda pormenores dessa realidade do nosso condomínio energético e espiritual ainda. Se você tiver interesse em saber mais, é só me acompanhar nas redes sociais, @FernandoVidia, manda um e-mail, uma mensagem para mim também, para buscar mais informações. E, é claro, sugira pautas, né, temas aqui para o programa. É só mandar uma mensagem, um e-mail para @fernandovidia.com.br, tá bom? E eu vou ficando por aqui, agradeço a sua presença e vejo você no próximo programa. Até lá!